Bom, queridos, estamos caminhando aqui, né? Já para a etapa final, para nossa terceira semana. E tem sido bênção, né, gente? A gente aqui juntos, aprendendo um pouquinho mais, saindo de algumas atmosferas, né? Lembrando que a atmosfera é tudo aquilo que me envolve, né? Tudo aquilo que eu estou dentro, que eu estou debaixo. Então, se eu estou debaixo de uma atmosfera de chuva, não é? Então, eu passo, se eu não tiver uma proteção especial, eu passo a me molhar, não é? Se eu estou debaixo de uma atmosfera e essa atmosfera tem eh, ventos muito fortes, não é? Eu preciso me estar dentro de uma casa e me proteger, ou essa atmosfera. Isso, gente. Eu tenho duas opções: dentro dessa atmosfera eu me proteger, ou subir acima dessa atmosfera, né? Eu subir acima dessa atmosfera. Imagina um avião aí que ele está numa turbulência. Então ele precisa subir acima daquelas nuvens, né, da turbulência, ou ele precisa passar por dentro da turbulência, se for algo pequeno, né, for algo rápido ali. Então o Senhor está nos levando para esses níveis, né? E eu quero entrar agora em um tema, né? A gente já falou sobre algumas situações que arrancam um pedaço nosso, né? Só que agora eu quero falar um pouco sobre estabelecendo a atmosfera de bênção. Quem quer aí entrar dentro de uma atmosfera de bênção? Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Números 6, 22 a 27. Número 6, 22 a 27. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Falarão seus filhos, dizendo assim: Abençoarei os seus filhos, ou os filhos de Israel, e diz-lhe: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor e te levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quando o Eterno estabelece o povo de Israel como nação, ele não estava estabelecendo somente uma nação, mas sim uma família. O Eterno nos fez filhos, não somente povo ou súditos, mas nos estabeleceu também como seus filhos e automaticamente nos deu o reino como herança. Diga aí, irmãos, o reino é meu por herança. Eu tenho um pai. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Efésios 1:5 nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, seguindo o beneplácito de sua vontade. E aqui, queridos, falando aqui, né? Para ele nos predestinou para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E em cima, não recebestes o espírito
espírito de escravidão. Queridos, aqui o espírito de escravidão se você for ver dentro do contexto de libertação, nós vamos entender que esse espírito de escravidão, ele está relacionado a vícios. Muito relacionado a vícios, viu? Quando nós vamos ministrar algumas pessoas, e muitas pessoas estão presas aí, vícios de cigarro, vícios de bebida, vícios emocionais em reclamar, né? Vícios de... Porque existem várias situações onde a pessoa se sente escrava, não é? Essa pessoa abre o coração, levanta a medida de arrependimento. Há uma ministração. Muitas vezes ela é liberta do espírito de escravidão. E de onde surge isso, queridos? Muitas pessoas... Hoje nós apoiamos uma casa de apoio de pessoas que estão em situações de rua ou situações de realmente perderam o controle em relação aos vícios. E você vai ver que muitas pessoas ali, você vai perguntar como foi seu relacionamento com seu pai. Ele falou, cara, não tive. Cara, foi muito ruim. Cara, nós nunca nos demos bem. Sempre teve uma situação assim, assim. Então, dentro do coração dessa criança, nasceu uma revolta. Essa revolta, ele apontou ela para alguma coisa, né? Ele descontou em alguma coisa. Em alguns na bebida, alguns na prostituição, outros no roubo, né? Outros na melancolia. Outros foram para, né, para tentativa de suicídio até. Então, né? Então, você vai ver que sempre vai entrar, né, nessa atmosfera aí da falta de paternidade ou na paternidade desajustada. Então, muitas vezes você vai ter que trabalhar isso. Então, como eu falo, que desafio, né, irmãos? Nós vamos entender aí que boa parte, irmãos, das pessoas hoje no Brasil não tem o nome do pai na carteira de identidade. É literalmente filhos da mãe, né? Você vai ver na escola professoras, raramente você vai ver professor, né? Então você tem toda uma educação, né? Toda uma questão, mas muitas vezes o pai, a figura masculina, ou essa figura de cuidado da parte isenta. Ah, mas ele está trabalhando, tudo bem. Existem questões de não estar presente, né? Você vê que muito tempo atrás a pessoa era, a criança, principalmente com o menino, era levado para o campo para trabalhar com o pai, né? Com o passar do tempo, isso não deixou de existir, não tinha mais, né? Então, as pessoas perderam a referência, perderam né, o contato com isso. E muitas vezes nós vamos ter que trabalhar de uma forma muito profunda, porque há uma distância, né? A gente entende também que a mãe, ela tem esse, esse- essa, essa figura de cuidado também, né? Por parte do... Também. E Deus também dá essa capacidade e fazem com maestria, né? Mas existe, irmãos, tem de haver esse alinhamento, esse trabalhar, porque ficam lacunas dentro do nosso coração que precisam ser moldados, né? Que precisam ser trabalhados, porque é um buraco aí, né? Precisa ser preenchido. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 3: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A maior promessa que recebemos é a promessa da bênção. A bênção nos dias de hoje perdeu o valor, pois não entendemos o seu verdadeiro sentido. A bênção é algo que somente um pai pode dar.
pois a bênção não consiste em um objeto material, mas sim numa atmosfera e um decreto no reino espiritual. Queridos, eu não sei se vocês lembram, mas essa geração praticamente não faz isso. É muito raro, não é? Mas é aquela expressão de passar pelos pais e pedir bênção, já viu? Você pode contar nos dedos, irmão. Qual é a família que as crianças elas fazem isso, né? Então é uma geração que tem crescido sem bênção. É uma geração que ela tem perdido o referencial, estão se distanciando. A palavra do Senhor diz que haveria uma unção, haveria um nos últimos dias, né? Que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não, nos últimos dias, né, o Senhor faria isso, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida por maldição. Então, o que nós mais vemos hoje? Primeiro que não pode corrigir, né? Segundo, uma geração sem bênção, uma geração desconecta. Você vai ver uma criança com 3 aninhos viciada em tela. Esses dias eu vi uma imagem, um vídeo da criança dormindo, sonhando assim, ó, como se estivesse tocando uma tela. A paternidade dessas crianças tem sido a tela, entende? Porque na hora que a criança chora, toma aí, não é nem mais a chupeta, né? Tem perdido o tempo de mesa, tem perdido o tempo de ensino, perdeu o tato de brincar junto mesmo. Ah, mas pelo menos não vai pra rua, tá nos meus olhos. Eles têm sido capturados, irmãos, e ficando presos nessas ataduras aí, né? E nós precisamos, irmãos, orar ao Senhor pedindo estratégias para poder romper algumas barreiras, porque se por detrás dessa desse vício não tiver um espírito de escravidão que tenta tornar as pessoas escravas disso, não sei o que há, hein? Porque é uma dependência emocional, é uma dependência espiritual. Quando você está exposto a determinados tipos de desenho, a determinados tipos de música, em determinadas situações, você não tem filtro. Sabe aquela música chiclete? Sabe aquela situação que a coisa fica na sua cabeça? Você não tem filtro para aquilo e vai entrando sorrateiramente ali. E a nossa mente é altamente sugestionável, né? E aí nós acabamos entrando o quê? Em atmosferas de não bênção, né? Ou de mal em ação, ou de maldição, porque os nossos valores são trocados através dessas experiências que nós vamos tendo, não é? Porque nós achamos que andar com Deus é somente frequentar a igreja 2 vezes por semana, ouvir 3 músicas rápidas e 2 lentas, né? Você colocar o dinheiro no gasofilácio, pronto. Eu cumpri a minha obrigação religiosa. Acabou, não é? E vai viver a vida do mesmo jeito? Não. Precisamos ser livres, precisamos andar com Deus, andar com o Pai. Mas nós fomos ensinados desde criança que a relação em família não deve ser valorizada. E a partir de você isso acabou. O Senhor quer nos dar entendimento e quer derramar sobre nós uma expressão chamada Barak, que é a expressão bênção,
não é? Bênção no hebraico, que tem um sentido que de uma liberação para crescer e prosperar. Quem quer aqui, irmãos? Crescer e prosperar. Eu quero demais, irmãos. Então, nesses dias, o Senhor vai falar ao seu coração. Existe uma outra expressão no hebraico também, tissalea, que é desamarrar. Eu vejo muitas pessoas, queridos, que estão amarrados, que precisam de uma intervenção do céu para poder romper em nome de Jesus. Eu estava até lendo aqui alguma coisa, um material, isso aqui até vai fazer parte da ministração que eu vou colocar hoje à noite na plataforma Impulso, né? Falando sobre a questão da bênção e da maldição. E olha só, irmãos, deixa eu mostrar aqui para vocês como que é estar dentro de uma atmosfera de maldição. Tenta andar desse jeito aí. Vocês estão vendo a minha tela? Dá para caminhar desse jeito? Dá para ver alguma coisa desse jeito? Dá para caminhar desse jeito? A pessoa está viva, né? Mas atada, totalmente escrava dos pensamentos e sentimentos, da dúvida, da dor, ou pecado, e não consegue avançar. O que mais? Vai chegando numa situação que ele não consegue caminhar, não consegue. Ó, mais uma aí. Estão vendo? Ah, não acredita em maldição. Ela, em Cristo, tudo foi quebrado. Então, por que que as pessoas vivem amarradas? Você vai ver em Apocalipse lá, no último capítulo, falando, e nunca mais haverá maldição, né? Não existe. Então, existe, nós precisamos lidar com ela para que seja estabelecido o quê? A bênção de Deus, rompendo algumas cadeias para que a gente possa andar, tirar essas ataduras, essas mortalhas, né? Amém? Gênesis 1:20 diz, também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares na terra, e multipliquem-se as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Gênesis 1:26. E também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou e disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja que a atmosfera de bênção é a liberação para ser fértil. Diga comigo, a bênção é a liberação para ser fértil e ser próspero. Essa ideia era muito bem difundida nos tempos antigos, pois a maior herança de uma pessoa que uma pessoa podia ter era a bênção do Pai. Queridos, essa é uma questão tão importante
nós trabalharmos. Porque eu vejo, irmãos, principalmente ministrando, constantemente eu vejo pessoas que estão atadas e receberam palavras muito duras dos pais. Você não vai prosperar, você não vai avançar. Teve casos, por exemplo, de uma mulher que ouviu do pai, no momento de raiva, né? Fala para ferir o coração. Talvez não era a intencionalidade, mas emprestou a boca para o inimigo, né? Falando, olha, se crescer você vai ser uma prostituta. E aquilo não saía da cabeça da moça. Falou, nossa, meu Deus, pastor, eu não consigo me desvencilhar desse pensamento. Todas as vezes que eu vou fazer as coisas, eu passo por uma pressão, alguma situação, eu lembro da palavra e me vem isso muito forte. Então, você é liberado códigos de perseguição, não é? Talvez alguns, você não vai ser nada, você não vai crescer, não vai avançar, não vai romper, você é burro, não é? Irmãos, você tem que amar seus pais, você tem que honrar a vida deles. Mas essas palavras, elas precisam ser quebradas. Talvez falou num momento de raiva. Eu já passei muita raiva nos meus pais, entendeu? E nesse momento né, dessa situação, acabam sendo liberadas palavras muito nocivas. E que depois eu tive que lidar com muitas delas, né? Eu tive que lidar, irmãos, com espíritos de miséria e pobreza, com situações terríveis que foram liberadas sobre a minha vida. Não conseguia andar, não conseguia prosperar. Quando andava, trabalhava de segunda a segunda, tinha engordado muito, né, passando por situações terríveis, palavras liberadas pelo pai, entende? E aí, essas palavras tiveram que ser recolhidas. Eu precisei, irmãos, porque uma das alternativas, quando o povo clamava, Deus mandava um profeta. E muitas vezes você vai precisar da bênção, irmãos, de alguém com uma paternidade espiritual mesmo, alguém que tem essa característica sacerdotal para mudar os decretos sobre a sua vida, colocar a mão sobre a sua cabeça e falar, olha, por isso você precisa expor, você não precisa guardar para si, tá entendendo? Você precisa se livrar disso, para você ter noção. Eu vou dar dois exemplos aí, eu estava até comentando no culto ontem. É, Jacó, né, Israel, deu um decreto sobre os seus filhos. Vou dar dois exemplos aqui, Dan e Zebulon. Um deles foi que Zebulon, por exemplo, uma bênção que foi dada para ele, ali antes de Jacó morrer, foi que as riquezas passariam. Eu vejo você como navio, as riquezas vão passar por ti, né? Só que com o passar do tempo ele foi vendo, falou, poxa, peraí, tanta riqueza passando, de fato se cumpriu, né? Navios tremendos ali carregando, mas ele foi percebendo que não ficava com nada de riqueza. Eu vou, uai, mas que unção do fumo é essa, né? Unção do cachimbo, só levando fumo. O negócio não tá com nada, não. Aí foram procurar, foram, mas o negócio aqui, né? Dan também, né? Havia uma palavra liberada por ele que não deixava ele avançar, então tiveram que mudar. E aí Moisés liberou outra bênção, falou, olha, a partir daqui, as riquezas vão estar dentro desse navio. Vocês vão ser, né, liberados aí e riquezas, vocês gerarão riqueza e vocês vão avançar, romper e carregar essas riquezas. Aí sim, mudou, entende? Então, para mudar o quê? O nome. O nome que o Senhor vai te dar. Talvez o seu nome até aqui tenha sido desprezo, tem sido tristeza, tem sido rejeição, tem sido dúvida. Mas o Senhor quer mudar seu nome. O Senhor quer mudar a sua realidade. O Senhor quer estabelecer uma atmosfera de bênção. Amém? E te posicionar nesse lugar
de governo, nesse lugar de bênção. Então, a atmosfera de bênção é liberação para ser fértil e próspero. Essa ideia era muito bem difundida nos tempos antigos, pois a maior herança de uma pessoa que podia ter era a bênção do pai. E Gênesis 27, tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho, respondeu, aqui estou. E disse: Pai, e disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e abençoe antes que eu morra. Queridos, aqui é um código muito interessante, porque essa paternidade e até mesmo quando o Senhor manifesta essa expressão paternidade espiritual, você ter essa atmosfera e essa expressão de cuidado pela instrumentalidade de uma pessoa, de um pastor, de um líder, né, de uma pessoa que te abençoa, ou até mesmo seus pais. Muitos têm a sorte, né, de ter pais e pastores ao mesmo tempo. É benção. Agora, irmãos, a questão é, o pai aqui falando, ó, vá lá, caça, faça uma comida para mim, alegra o meu coração para que eu libere uma bênção sobre você. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ser abençoados, mas não fazemos por onde. Entristecemos o coração das pessoas que podem nos abençoar. Irmãos, não há bênção quando o coração do abençoador está triste, entende? Então, por isso que você tem que honrar para que essas atmosferas de bênção sejam estabelecidas sobre a sua vida. A honra, ela antecede os milagres, entende? Mas não é assunto hoje. Veja, em Gênesis, e disse Esaú ao seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando-se Esaú, a voz chorou. Aqui, ele tinha desprezado a bênção, perdeu a bênção, né? E veja que Esaú, por causa do desprezo que teve pela bênção, quando vendeu o seu direito de primogênito, ele perde também o direito da bênção do pai. A primogenitura garantia também uma bênção especial. Esaú sabia disso, por isso chorava ao ver o pai não o podendo abençoá-lo. Quando entendemos a grandeza da atmosfera de bênção, daremos o maior valor à bênção e à paternidade, pois é nela que temos esses decretos. Somente a figura do pai, que pode estabelecer a atmosfera de bênção sobre a vida de um filho. Ele, e esse é o motivo que o inimigo sempre quer destruir a imagem do pai na vida de um filho, por causa da bênção. A mão pode fazer tudo na vida de uma criança, mas a atmosfera vem da figura do pai, pois é o pai que gera, não a mãe. A mãe gestaciona, o pai gera, mas esse gerar é justamente no requisito da bênção, pois a bênção é o que temos de mais importante na vida. Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. Gênesis 25:19 diz: São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Somente o pai pode gerar essa atmosfera na vida de um filho. Busque a bênção de um pai, tanto na terra como o Pai eterno, e tudo irá bem na sua vida. Amém? Então busque, irmãos. Busque o que você vai encontrar, irmãos. Até mesmo nas correções de Deus você vai encontrar amor. É fruto de quem cuida, viu?
Tá difícil? Você está sendo corrigido em alguma coisa? Veja, irmãos, Deus corrige a quem ama. Amém? Só desfrute. Senhor, que essa situação ela me leve para mais perto de ti. Que essa situação me leve a ter mais intimidade com o Senhor, a aprender os seus decretos, a aprender os seus valores. Amém? Que o Senhor nos tire de dentro dessa armadura emperrada, que muitas vezes nós estamos, né, sempre lutando, guerreando e correndo atrás do vento, porque se você resolvesse a sua situação em relação a essas granhuras, a esses problemas que brotaram lá na paternidade, irmãos, toda essa revolta nasceu aí, entende? Peça ao Senhor, Senhor, meus pais falharam comigo, teve uma situação assim, mas eu libero a vida deles e eu chamo o Senhor para ser meu pai e eu vou respeitar e eu vou honrar o Senhor honrando a vida deles. Não vou repetir as mesmas coisas. Eu me pareço com meu pai, eu só ajo de forma diferente. Amém? Deus possa estabelecer uma atmosfera de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Te abençoo agora no nome poderoso de Jesus Cristo. Que haja uma bênção sendo estabelecida sobre você, que você prospere, que você avance. Deus mude o seu nome a partir de hoje no nome poderoso de Jesus Cristo. Sê tu uma bênção em nome de Jesus, multiplique, governe, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo, que haja uma bênção para romper na vida espiritual, que haja uma bênção para romper na vida emocional, sentimental, que haja uma bênção para romper na vida financeira, que haja uma bênção para romper na saúde, no nome de Jesus, que todos os códigos de iniquidade distorcidos tentando estabelecer doenças, problemas, situações, no nome poderoso de Jesus Cristo, comecem a ser quebradas, comecem a ser rompidas, comecem a ser tiradas dessa atmosfera no nome de Jesus, de maldição. Nós declaramos a bênção, nós declaramos no nome de Jesus Cristo todas as palavras que foram liberadas, que o inimigo tem tentado usar ela, no nome poderoso de Jesus Cristo, sejam quebradas, sejam recolhidas em nome de Jesus Cristo. Todas essas palavras que estão flutuando, que estão sobrevoando sobre a nossa cabeça, como um gavião peneirador, esperando só uma oportunidade para se cumprir, sejam recolhidas no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, nós queremos declarar essa atmosfera de bênção para romper em nome de Jesus. Nós cremos que assim como o Senhor manifestou o milagre dos pães, dando graça, multiplicou. Nós vemos, Senhor, a expressão da figueira, quando o Senhor amaldiçoou, ela secou desde a raiz. Nós queremos declarar que tudo aquilo que tem secado as nossas vidas, que tudo aquilo que tem rompido ciclos de bênção, em nome de Jesus, sejam quebrados. Eu declaro ciclos de bênção, ciclos de multiplicação, projetos, ideias, vida, no nome poderoso de Jesus Cristo, onde há morte. Nós declaramos no nome poderoso de Jesus Cristo frutos e mais frutos, o poder para frutificar, para gerar frutos, frutos de alegria, paz, mansidão, domínio próprio, alegria, bondade, fidelidade, temperança, todo o fruto do Espírito no nome de Jesus, Pai. Uma alma equilibrada, Senhor, em nome de Jesus, cheia do fruto do Senhor, cheio do óleo do Senhor. Eu declaro no nome de Jesus, óleo de alegria, vestes de louvor, coroa de justiça, no nome poderoso de Jesus Cristo. Diga, eu saio dessas dimensões de morte, eu saio dessas dimensões de tristeza, eu saio dessa dimensão de abandono, eu saio dessa dimensão de dúvida e entro na dimensão da promessa, em nome de Jesus. Eu saio de Lodebar e entro na atmosfera de bênção, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa.
Deus abençoe sua família. Amém? Em nome de Jesus. Eu recomendo, irmãos, você que ainda não anda com a paternidade espiritual, você que ainda não tem alguém para caminhar, alguém que te direciona, que te, né? é, Procure uma pessoa, irmãos. Não ande no espírito de orfandade, de rebelião, de é, como é que fala? Meu pastor é Jesus, né? Não, tem alguém para te corrigir, puxar sua orelha, para te ensinar os valores, para abençoar a sua vida, para você se submeter em amor, né? Estando dentro da mesma missão e caminhe, irmãos, avance. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai romper algumas cadeias e tudo lhe irá bem. Amém? Amém? Dúvidas, sugestões, alguma coisa que vocês gostariam? Queridos, mais uma vez, quero agradecer vocês. Você que ainda não se matriculou lá na Impulso, se matricule lá, tá? Ainda não temos a aulas, tá? Nós temos lá os desafios que a gente gravou, os que estão fechados, os que estão abertos, vão estar lá, tá bom? Você que ainda não nos segue ali no Instagram, nos siga lá, no YouTube também, tá bom? Comente alguma coisa lá que o Senhor falou ao seu coração, tá bom? Participe. Que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família, sua semana, em nome de Jesus. Abraços.